CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. O governo está lançando um guia, gente, muito legal, viu? Que é para auxiliar pais a monitorarem seus menores de idade na internet. Vamos nos explicar aqui como é que dá esse acesso, o que tem por lá. Gilberto, bom dia para você, hein? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu, Fernanda? Uma cartilha super legal, bastante interativa, inclusive, que explica exatamente isso, né? Ou seja, como é que os pais podem monitorar a atividade dos seus filhos até esclarecer, né, os riscos e problemas que podem advir dessa navegação, né, na internet. A cartilha chama de Deboa na Rede. Basta pesquisar no Google Deboa na Rede, vai chegar o site lá que tem no próprio site do governo, né, ou seja, do Ministério da Justiça, que tem essas várias dicas em relação a isso. Nesse site, vou encontrar várias guias informativos sobre mecanismo de proteção para navegação dos principais plataformas, tipo Discord, o X, né, antigo Twitter, o TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e Google, né, para isso. Esse material lá que está lá no site, ele tem várias orientações sobre conteúdos e uso do controle parental em redes sociais, né, além de ter uma coisa interessante que é canais de denúncia, né, mantido por essas empresas, caso o pai, um responsável, alguém queira fazer alguma denúncia de algum conteúdo indevido nesses locais. Então, bem interessante nessa questão. Um outro tema também abordado nesse portal é a questão do vício nas telas, né, e dicas como o pai, o responsável, pai, mãe responsável, podem fazer um diálogo, abrir um diálogo com esses adolescentes, explicando os problemas, não é, de uso excessivo de tela, né, uso excessivo da navegação na internet para isso. Então, bem legal, seja um portal interativo, né, que tem essa situação. E aí, ele tem conteúdos, obviamente, para crianças, né, para adolescentes e crianças, mas também para educadores e pais ou responsáveis por essas crianças e adolescentes, para exatamente ter esse tipo de abordagem, né? É separado por assuntos, né? Ou seja, quem acessar lá vai ver que é separado por assuntos, separados por tipos de redes sociais também. Então, dicas específicas para cada tipo de rede, porque cada tipo de rede tem uma interface diferente, tem um conteúdo até, né, diferente de publicação. Algumas redes são indicadas ou tem, né, um conteúdo mais ligado à parte de texto, outras mais a vídeo, outras mais a foto. Então, ele separa, inclusive, essas dicas por rede social, por tipo de rede social em relação a isso. É interessante, né, seja, a gente observar que a Polícia Federal tem feito ações, né, contra esses crimes virtuais, né, e resultou já em prisões só nesse ano de mais de 290 pessoas. Então, e veja que também tem uma preocupação da própria Polícia Federal em fazer esse tipo de repressão, né, no crime digital para isso. Então, quem tem curiosidade, tem filhos ou filhas, né, que tem a preocupação desse tipo de navegação, eu recomendo que vá lá, procura lá no Google, Deboa na Rede, né, e aí vai encontrar lá o link, né, e vai poder ter acesso a todo esse conteúdo. A gente já até está colocando no Twitter, já tem link lá. Gente, a cartilha é muito boa, viu, Gilberto? Eu estou aqui dando uma zapeada nela. E ela fala do que é cada conteúdo, olha, do como proteger seu filho do Discord. É o primeiro, inclusive, né? E eu vou lembrar vocês exatamente. que essa semana, né, nós tivemos o registro de um caso, né, que envolve um adolescente aqui no Espírito Santo praticava estupro virtual contra uma menina de um outro estado brasileiro, viu? E a plataforma utilizada era o Discord. Isso. Para quem não sabe, o Discord é tipo uma plataforma de comunicação de chat, né? Que você troca mensagens, textos e vídeos com outras pessoas, né? Parecido, por exemplo, com o próprio WhatsApp, né? E outros comunicadores instantâneos dessa natureza. Então, a cartilha, como você falou, realmente é bastante interessante, assim, bem visual, né? Tem os ícones são grandes, mostra exatamente como é que você pode analisar, né? E até esclarecer, né, os problemas e perigos em cada uma dessas plataformas. E aí eu achei, inclusive, legal essas dicas de se seu filho está viciado em telas ou na navegação, como é que o pai, a mãe, o responsável, pode abordar esse assunto com o seu filho, né, ou sua filha. Então, isso é realmente uma cartilha bem instrutiva, né, nesse caso, nesse tema para isso.
É isso aí. Olha, além do Discord, tem TikTok, que é muito comum, tem Twitter, Uhum. tem até do Google, como se proteger no Google. Exatamente. Inclusive ele tem, né, como se proteger, né, falando em relação ao sistema de Android, né, então as ferramentas para o sistema Android e ferramentas para o sistema iOS, inclusive. Bem interessante, bem completa, né, esse portal. Eu realmente gostei bastante, foi um bom trabalho feito aí para reunir todas essas informações e aplicações e dicas num único local. Ó, gente, então vou reforçar. Daqui a pouquinho, a gente está colocando no Instagram também, tá? O link para você acessar essa cartilha, como proteger o meu filho. Aí tem YouTube, Kawaii, Facebook, TikTok, o X, né, que é o antigo Twitter, o Hum. Discord, os sistemas como operacionais, Android e iOS, porque existem funções, inclusive, diferentes para cada uma delas, né? Exatamente, a tela é diferente, né? As configurações são diferentes, então eles inclusive separaram, né? Para quem tem sistemas Android lá do Google, tem lá como é que ele usa nessas configurações e quem usa o sistema iOS também, né? Como é que usa essa questão também para isso. Uhum. Como denunciar, que isso é importantíssimo. Isso, também, exatamente. Mesmo que você não tenha, seja responsável por um filho ou filha, né, ou um parente, você pode, inclusive, entrar nesse site, né, encontrou algum conteúdo indevido ou impróprio na rede social, você pode ir lá e fazer essa denúncia, né? Isso é muito interessante isso também. Bom, esse é o nosso principal destaque, mas vamos para um resumão aqui do que viralizou durante a semana. Vamos lá. Viralizou. Muito bem. Fernanda, vamos começar aqui falando do WhatsApp. O WhatsApp lançou essa semana, né, na verdade ontem, na quinta-feira, uma opção que agora é muito pedida por muitos usuários do WhatsApp, que era ter duas contas de WhatsApp no mesmo aparelho, né, para isso. Isso. Para isso, o usuário vai ter que ter um aparelho que tenha dois chips, ou que tenha um eSIM, né, aquele chip eletrônico, o chip digital, e um SIM card, né, duas linhas telefônicas no mesmo aparelho, e aí ele pode fazer essa configuração agora no mesmo aplicativo do WhatsApp e ter duas contas. Ele vai entrar lá na configuração do e tem uma nova área, vai aparecer uma nova área lá chamada de adicionar conta, né? Ao lado do nome do perfil. E aí ele vai ter duas contas associadas ao mesmo aplicativo, obviamente separado, né, por áreas diferentes, eles não vão se misturar, os chats de uma linha não vai se misturar com outra, mas ele vai ter no mesmo aplicativo as duas contas, né, ou duas contas ou dois perfis de WhatsApp para isso. Para quem não tem aparelhos que tem esses dois chips, né, que possibilita ter dois chips, ele ainda tem a possibilidade de ter duas contas de WhatsApp associados nesse aparelho, desde que ele tenha, por exemplo, o WhatsApp Business. Então, no caso, se você tem um WhatsApp convencional, mais um WhatsApp Business no mesmo aparelho, a gente consegue ter duas contas no mesmo aparelho para isso. Para quem não tem aparelhos com dois chips, a possibilidade de instalar duas linhas telefônicas no mesmo aparelho. Outra notícia legal que Aqui, essa sobre semana aparelho também... aí, o chip, a Sim. Apple tem celular com dois chips? Não tem, né? Ah, A Apple não tem, era a né? dúvida que Então surgiu ele aqui teria que agora. então ele teria que usar um WhatsApp convencional mais um WhatsApp Business no mesmo aparelho. Aí dá para fazer, né? Nesse caso. Aí já poderia fazer antes, inclusive, né? Não é de agora nessa questão. A novidade é que, para quem tem aparelho com dois chips, ele pode ter no mesmo aplicativo WhatsApp convencional dois perfis associados àquele aparelho, né? Então isso já é possível já, né? Nessa nova alteração lá atualização do WhatsApp. Uhum. Outra notícia legal dessa semana é que o Google Maps agora ganha rotas para cadeirantes e recursos de acessibilidade. Então, agora, né, com a atualização do Google Maps, o usuário pode escolher, por exemplo, um local ou uma rota, né, que o Google Maps vai indicar que tem a possibilidade de você ir com cadeira de rodas, por exemplo. Então, ele já vai indicar, né, o melhor caminho caso o usuário seja um usuário de cadeira de rodas ou tenha alguém, né, que ele esteja transportando que use cadeira de rodas, ele vai ter a indicação de trajetos acessíveis a, por exemplo, esse tipo de mobilidade, né, para isso. Essa atualização chega para Android e para iOS, né, e para todos os usuários em si. Obviamente que se o seu aparelho ainda não tem essa situação, né,
na próxima atualização que o aplicativo sofrer, ele vai ter já essa opção para isso. Então, na verdade, vai ter que escolher, na hora da configuração, acessível para cadeira de rodas. E ele já vai traçar essa rota que não tem escada, por exemplo, no caminho, não tem nenhum tipo de obstáculo que poderia impedir o trajeto usando cadeira de rodas. É bem legal também, uma alteração interessante lá para o Google Maps para isso. E uma última notícia bastante curiosa até, né, para quem faz uso do Google Meet, né, para fazer reuniões, o Google Meet, né, na função do Workspace, né, do Google Workspace, que é a parte paga do Google, vai ter uma função, um filtro para melhorar a aparência das pessoas. Então vai tirar, por exemplo, a olheira, né, um filtro que vai tirar as olheiras das pessoas que estão participando daquela reunião, por exemplo, se você tem ou está com essa aparência, né, chama assim de cansado, e vai ajudar aí a melhorar um pouco a aparência das pessoas que estão participando da reunião. Tá certo, então. Adoramos, viu? As dicas do Viralizou e essa super dica da cartilha para proteger nossos menores. Muito legal. Realmente, eu recomendo lá quem dá uma olhada, pessoal, e mesmo quem não tenha filho ou filha, né? Eu recomendo que dê uma olhada lá na cartilha, que tem muita informação legal. Até a próxima, Gilberto. Bom final de semana, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes aí pelas participações e um excelente final de semana a todos. Quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até lá.